Almoço Band News, com Guto Graça. Guto Graça, muito bom dia. Tudo bem, Guto? Tudo bem, fica a dica de rede. Se tiver alguém vendendo um casaco vermelho, preto com nuvens vermelhas por um preço barato, não compre. Mas voltando assim, dica passada aí, né? E foi o que vocês falaram, essa recorrência desse tipo de furto em Botafogo é uma coisa que é impressionante, que as pessoas reclamam, e se você for para a rede, nos grupos de bairro, é coisa recorrente. É a Rua Barão de Lucena, em Botafogo, e Praia de Botafogo. São locais que você fatalmente, uma vez por semana, vai ver algum relato lá nos grupos. Mas, enfim, falando, né? Eu queria dividir com vocês e pedir que ouvinte, Ágata, Pinho, o Rodolfo mande mensagem por telefone para entender o que aconteceu ontem. Porque o jogo do Flamengo, para mim, pareceu mais morno que o da semana passada. Só que no Rio de Janeiro, desses 4,5 milhões de interações de redes, mais de 1.300.000 tweets direto, ontem você teve um crescimento no Rio de Janeiro em relação à semana anterior de 35% de se comentar o jogo do Flamengo dentro do Rio de Janeiro. Será que foi porque o jogo foi no Maracanã? Será que a torcida se mobiliza mais porque teve a vitória? Eu não sei. Eu acho que já tava no embalo, Guto. A galera já tava, sabe? Ai, nossa, malvadão, e aí já incendeia as redes sociais antes mesmo de qualquer tipo de resultado. Agora, Guto, essas movimentações aí que você e sua equipe notaram, elas são movimentações ligadas diretamente ao jogo, resultado, festa e não sei o quê? Ou pode ter captado um pouquinho também da baita confusão que teve e aí começa a viralizar vídeo de explosão, invasão de Maracanã e por aí vai? Exatamente, bem comentado, porque quando você tem 18% do que envolve desse crescimento, você teve relação a tumulto de entrada num jogo que era para celebrar, que era para estar com família, porque isso. Talvez seja exatamente essa distorção, Pinho, que tenha feito que o jogo na cidade, com um jogo mais morno, como disse a Ágata, o cara já vai no embalo do malvadão e mais tem esse caso, porque realmente foi mais comentado o jogo acontecendo na nossa cidade, ou seja, não dá para virtualizar, achar que o Flamengo jogando, por mais que o Flamengo onde ele jogue seja Maracanã, não dá para comparar um jogo quando acontece em Brasília ou no Pacaembu do que quando acontece com o Maracanã, e é esse crescimento assim que a gente vê da pauta local. E das confusões, Pinho, só a lamentar. Não tem ninguém que passe pano ali para aquilo. Foi pesado, é muita reclamação, sobretudo quem falava, é um momento de celebração com família. Como confusão em estádio, quando envolve família, parece que bate mais forte, tá, Pinho? Verdade. Ainda no futebol, Guto, você fez um levantamento aqui sobre Neymar, se falou muito aí essa semana sobre as novas camisas da seleção, tem a galera que não gostou da azul, tem a galera que já tá querendo comprar a amarela, mas o Neymar é sempre o principal assunto quando a gente fala de seleção, ainda mais com a proximidade da Copa do Mundo, mais próxima ainda, né, porque anteciparam em um dia a estreia aí da Copa. Goste ou não do Neymar, vamos falar de números. Primeiro, quando a gente, assim, é claro que você vê, quando você vê aquela quantidade de matéria, o craque feliz, como é bom o craque estar de bem com a vida. Parece mais matéria chapa branca do que candidato à eleição. Chega quase que incomodar. Ok, mas em falando de números de Neymar, vamos pegar Rio de Janeiro, que é bem crítico sempre com o Neymar. Você pega todos os jogadores de seleção, elenca todos, o Neymar responde a 60% dos comentários, ou seja, chama para si tudo que envolve jogadores de seleção. No Rio de Janeiro, 60% é Neymar, 12% para o Vini Júnior e o resto, todos os outros que dividam os 28% que sobrarem. Ou seja, é uma coisa assim maciça e massiva a presença do Neymar, em que pese no Rio de Janeiro, esta semana, o comentário dele extracampo está 35% de todo o volume. Ou seja, há 103 dias de uma estreia de Copa do Mundo, né, 102, né, um dia menos agora, como disse você, acaba que você tem um volume do extracampo de Neymar muito grande nas redes. Ele oferece esse tipo de conteúdo, polêmico. Ele é celebridade, ele ganha com isso, só que o que se espera do Neymar é o Neymar, homem de 30 anos, respondendo em campo.
A torcida vem botando muita fé no Neymar e parece quase que uma coisa assim, ele só vai ser redimido se ele trouxer esse título, porque é uma pressão muito forte, mas repito, há 103 dias de um começo de Copa, 35% dessa semana do que se fala de Neymar é namoro, é festa, é arraial, é fora de jogo, é muito alto para quem a gente espera o compromisso de ser o camisa 10 da seleção brasileira. Ainda que a camisa azul, eu pessoalmente sei que tem gente gostando, já esgotou, mas aí eu tenho que colocar aqui o momento, opinião pessoal. Eu achei aquela camisa com a Juma Marruá nas mangas feias demais. Eu não Parece camisa também, dos anos 90, de equipe africana dos anos 90, ou seja, já 20 anos de atraso, 30 anos de atraso no figurino, não achei legal não, mas já esgotou nas compras, verdade. Ou seja, então, meu amigo, o pessoal gostou, o pessoal vai estar vestido de oncinha azul e vamos em frente torcendo. Eu sou daquele tipo que camisa de time de futebol, de seleção, tem que ser simples. O mais simples, melhor. Lisa e por aí vai, com as cores e chuteira e jogador. Chuteira preta, sem adereços, meião... chuteira de jogador é raiz, é raiz. É tal de Agatha, bota nome, bota... O Guto fez uma comparação aí da movimentação, jogadores estão movimentando igual a eleição. E tem levantamento de eleição também. Tem, né? você falou de compromisso. Bom, a Band já começou o compromisso com os debates e aí segunda-feira a gente movimentou muito a rede social, inclusive porque os próprios candidatos, Guto, durante o debate citaram muitas vezes as redes sociais. Eu vou botar denúncia X no meu Twitter, vai no meu Facebook que você vai ver tal coisa. Eles fizeram muito isso e aí movimentou, né? Agatha, vamos pensar junto. Não tem verdades absolutas. A gente já convive com eleição geral há bastante tempo que a gente elege presidente e governador junto. Então é normal que a eleição presidencial ela tenha uma dramaticidade eleitoral maior e engula. Mas o que eu quero comentar para o nosso micro-universo de Rio de Janeiro? Quando a gente compara a eleição de 2018, e 2018 foi logo ali, a gente pega a eleição nacional e a eleição local e compara os volumes em igual período, a gente está nesse processo 25% menor a quantidade de volume sobre a eleição estadual do que foi há 4 anos. Ou seja, não é citar candidato A ou candidato B. A gente tem que entender que, por mais que a eleição presidencial seja importante, o Lula, o Bolsonaro, o Ciro, a Simone, quem todo mundo quiser votar aí, é importante que não se esqueça da eleição estadual. Repito, quando a gente pega e compara com 2018, que você tinha um turbilhão de uma eleição chegando, e esse ano a gente agora, mesmo período, está 25% menor o assunto estadual, não se está discutindo a eleição estadual. A eleição estadual está muito baixa o nível de, digamos assim, não é baixo de baixo nível. A quantidade, o volume, a densidade está muito baixa em redes. A gente tem que voltar a falar desse assunto para daqui a 4 anos a gente não reclamar de falta de representatividade, etc. e tal. Então, ainda há tempo. E como disse você, Agatha, a Band saiu da frente, já fez o primeiro debate, o debate está disponível e o grande barato que a gente tem que compreender hoje em dia de redes. Todo o debate que passou lá no domingo, TV, você hoje tem disponível em vários streams, você encontra no YouTube, encontra com compartilhamento, ou seja, não se informar hoje em dia, Agatha, é por não querer, não é por falta de oferecimento. Então, vamos fazer a nossa parte e nos inteirar sobre o assunto e escolher aí o voto, para não depois dizer, não sei em quem vou votar. Ou seja, tem bastante assunto para se pesquisar. É engraçado, você falou sobre como estava baixa a movimentação nas redes agora. Eu acho que a percepção que a gente tem é muito do nosso nicho, né? A minha percepção era de que tinha movimentado muitas redes, mas porque eu tenho muito jornalista também nas minhas redes sociais. E aí, jornalista, pela profissão, muito provavelmente tem que ficar exatamente. acompanhando. Eu digo, a bolha da indústria criativa mais jornalismo, ela sempre se mobiliza muito forte nas eleições. E a gente não pode olhar só a nossa bolha, a gente tem que olhar o todo, entendeu? Olhando o todo, você começa a entender além da sua timeline. Como é que esse assunto? É aquela coisa assim, assuntos, às vezes, buscas enormes de auxílio
não para de ter. Mas às vezes é um assunto que a bolha classe média, a bolha que está empregada, não consegue ver. E existe uma bolha assim do desemprego, existe uma bolha assim que a gente tem que pesquisar e alguns assuntos pulam. Aí você fala, fulano, eu não vi isso, é claro. Aí você fala, não é a sua realidade. Ou seja, hoje em dia o mundo tem muitas realidades das redes para você pesquisar e procurar, Agatha. Então é fato, não dá para comparar só a nossa bolha, foi o que você disse. A gente acaba sendo induzido a erro de olhar os nossos espelhos e nem sempre correspondem tanto à realidade. Agora, Guto, eu não sei se você tem ou pretende ter o cenário nacional na palma da mão também com esses dados, porque eu me arrisco a dizer que talvez isso se repita nos outros estados, porque hoje a gente enfrenta uma polarização extrema nas eleições presidenciais e as pessoas tendem até a recorrer mais às redes sociais para falar sobre candidato A ou B, nesse caso, de eleições presidenciais, mais até do que para o governo, né? Pinho, olha só, alguns estados, por exemplo, o Distrito Federal, bastante pesquisa fora, nesse sentido, assim, bastante coisa sobre o assunto local. Minas Gerais, capital, também bastante pesquisa acima da nossa referência de Rio de Janeiro Rio Grande do Sul. Essas 3 unidades da federação com voto, que a gente pode dizer, foram bem diferentes do Rio de Janeiro. Existe, assim, digamos, uma chamada dramaticidade eleitoral estadual está pesada. A gente aqui está mais frio. E, repito, não é falta de oferecimento de link nem dos candidatos sobre a imprensa. A gente tem que voltar a querer falar sobre isso, e falar, e debater, e entender o que está discutindo de uma eleição estadual. A princípio, está morna. E como a gente quer que o assunto seja e se debata mais, Pinho, é dizer, procurem, busquem conhecimento, procurem os candidatos, deem Google, ou seja, hoje em dia não falta, manda aqui carta para o Pinho, manda uma sinal de mensagem para a fumaça. rádio, aí perguntando, ou seja, para o Márcio Lacerda, entre em contato, porque hoje em dia informação está disponível. E a mesma informação que está disponível para ver o figurino ou a namorada do Neymar está disponível para você saber o plano de governo de candidato A ou B ou C. E vou mais, a candidato A ou B ou C do seu estado, da sua unidade da federação, muito próximo de você, para você ficar vendo e achar que não tem nada a ver com você e achar que você tem que ficar preocupado com uma eleição nacional só. Não, se preocupe com o nacional, mas vá estudar os candidatos que estão disputando a eleição estadual, que é muito importante. E eu vou bancar o chato aqui pedindo, votem, busquem conhecimento. Desculpa bancar o chato aqui. Busquem conhecimento. Igual o Etebilu. Igual o Etebilu, isso que eu ia falar. Busquem conhecimento. E não só Etebilu, sobre até hoje. governador, deputado também é importante. Guto, um beijo pra você. Semana que vem tem mais ou em qualquer edição extraordinária. Beijo pra você, gente. Tchau, tchau. Valeu.